Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Suzana Apolinário. A nossa aula hoje é para o terceiro ano do ensino médio e tem como tema campo elétrico. Estamos iniciando o terceiro bimestre e, de acordo com o Plano Anual de Curso da Secretaria de Estado de Educação, nesse terceiro bimestre desenvolveremos os seguintes temas. Campo elétrico, aula de hoje. A nossa segunda aula será o campo magnético e a terceira aula do bimestre será a força magnética. Tudo isso dentro do eixo temático do eletromagnetismo. Na aula de hoje, desenvolveremos a competência específica 1 da BNCC para Ciências da Natureza. A habilidade a desenvolver será a habilidade 301X, construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas. Enfim, também as competências socioemocionais. Não pode faltar nunca no desenvolvimento científico a imaginação criativa, a curiosidade para aprender e também o entusiasmo. Bom, e para a aula de hoje, eu proponho a vocês algumas atividades. A atividade 1, por exemplo, é para visualização das linhas de força do campo elétrico. E para isso, nós utilizaremos uma simulação. Lembrando que uma simulação é uma representação bem aproximada da realidade. Então, eu recorro a esse recurso porque, por exemplo, visualizar linhas de força de campo elétrico não é algo simples que a gente possa reproduzir em um experimento. Por isso, então, eu vou utilizar essa simulação. Vamos lá? Eu vou abrir aqui. Ok, então vejamos. Observe aqui essa tela. O que você está vendo aqui? Bom, inicialmente um espaço vazio, né? Alguma região do espaço. Mas eu tenho também uma caixinha onde eu guardei algumas cargas. Bom, a atividade é para visualizar as linhas de força do campo elétrico. Para isso, eu vou pegar uma carga e vou trazê-la para essa região que está inicialmente vazia. Bom, esta é uma carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme? É um corpo muito pequenininho, carregado, um ponto onde acumula-se uma quantidade de carga. Bom, eu vou soltar essa carga aqui nessa região, mas ela vai permanecer em repouso. Então, observe o que essa carga, então, fez nesse espaço em volta dela. Observe, essa carga, ela perturbou o espaço em volta dela? Mudou a configuração desse espaço? Sim, aqui a gente pode observar as linhas de força do campo elétrico. Então, essas setinhas, elas estão representando o campo elétrico, a configuração das linhas de força do campo elétrico. Agora, observa, essa carga, ela é negativa. E veja essas setinhas, elas estão apontando para a carga negativa. Bom, agora eu vou guardar minha carga negativa e vou trazer aqui uma carga positiva. Será que a carga positiva também vai causar o mesmo efeito nesse espaço? Vai mudar a configuração do espaço? Observa. Vou soltar minha carga, ela vai permanecer em repouso em uma região desse espaço. Bom,
Então, como a gente percebe, essa carga também criou em volta dela uma região que a gente denomina campo elétrico. Agora, observa a setinha. Na carga positiva, a setinha está apontando para fora da carga, diferente da carga negativa. Vou trazer a carga negativa e colocar aqui nessa região. Vamos ver o que acontece? Olha só que configuração interessante. As linhas de força se orientando, saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Então, aqui a gente observa a configuração de um campo elétrico. Agora, eu preciso explicar para vocês. A palavra campo na física, ela tem um significado diferente da palavra campo que nós utilizamos no nosso cotidiano. Quando eu falo campo, geralmente assim, vem a lembrança, né? Campo de futebol, um campo florido, não é mesmo? Mas aqui na física, campo representa uma região onde manifesta-se uma força que age à distância. Então, o campo elétrico é a região do espaço em volta de uma carga elétrica onde manifesta-se a força elétrica. E a força elétrica, ela é uma força que age à distância. Assim como nós temos também o campo gravitacional, em volta de uma massa, cria-se um campo onde manifesta-se a força gravitacional, que também age à distância. E na próxima aula, então, nós veremos e conheceremos o campo magnético. Bom, agora eu vou guardar minhas cargas na caixinha e depois eu volto aqui com esse campo elétrico. Vamos lá. Então, o que nós conseguimos com essa atividade? Nesta simulação, nós vimos que uma carga elétrica gera campo elétrico. Vimos as configurações das linhas de força do campo elétrico. Então, veja essa figura, relembrando aqui que as linhas de força do campo elétrico, elas se orientam saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Agora, nós iremos definir o campo elétrico. Como assim? Nós o definiremos matematicamente. Existe uma maneira de calcular o campo elétrico? Vamos ver, voltando aqui à simulação. Observem, eu vou escolher uma carga aqui. Bom, vou escolher inicialmente a carga negativa. Vou colocá-la no espaço, então, configuração das linhas de força entrando na carga. Bom, primeiro, o que a gente observa? Que na região mais próxima da carga existe uma luminosidade mais intensa. Isso serve para mostrar que quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo elétrico. Então, vou pegar um sensor, ele vai me ajudar a medir esse campo elétrico. Bom, vou colocar esse sensor inicialmente aqui. Surgiu essa setinha vermelha. Que setinha é essa? É o vetor campo elétrico. Por quê? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Ela é definida com módulo, direção e sentido. Então, a gente pode observar por essa setinha vermelha, que é exatamente o vetor campo elétrico, que aqui nesse ponto o vetor está apontando para a carga negativa. E é assim, para a carga negativa, o campo elétrico aponta sempre no sentido da carga. Mas agora eu vou aproximar esse sensor da carga. O que a gente observa? A gente observa que a intensidade do campo elétrico aumentou, o vetor aumentou. Vou afastar o sensor, o campo elétrico diminuiu. Vou colocar valores.
Veja só, nesse ponto o campo elétrico tem o valor de 1,87 volt por metro. Volt por metro é unidade de medida de campo elétrico. Existe também uma outra unidade de medida de campo elétrico, que é o Newton por Coulomb, certo? Mas aqui a gente vai usar o volt por metro. Agora continue observando. Aproximei, o campo aumentou de valor, foi para 4,30 volt por metro. Vou afastar aqui, vou deixar em 1,10. 1,10 volt por metro. Por quê? Eu vou aumentar a carga. Olha, veja, eu tenho aqui uma carga de menos 1 nanocoulomb. Menos 1 nanocoulomb. O que é isso? O nanocoulomb é um submúltiplo do coulomb. Significa 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então, vou aumentar a intensidade da carga. Vou colocar mais uma carga aqui. Eu quero que você observe o valor do campo elétrico. Ora, veja, o campo elétrico dobrou. Eu dobrei a carga. Agora eu vou triplicar a carga. Observa, o campo elétrico triplicou. Então, aqui a gente pode concluir o seguinte: a intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à intensidade da carga. Se a carga triplica, o campo elétrico triplica. Vamos ver com a distância? Diminuir a distância. O campo elétrico aumentou. Então, conclusão, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância. Se a gente diminui a distância, o campo aumenta. Certo? Então, voltando aqui às nossas explicações. Conclusão. Nesta simulação, nós vimos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga em um ponto é inversamente proporcional à distância da carga ao ponto. Mas aqui eu vou ser mais precisa, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Uma das unidades de medida de campo elétrico, volt por metro, e a outra, o Newton por Coulomb. Então, agora nós vamos chegar à equação que nos permite calcular a intensidade do campo elétrico. Vamos lá. Bom, como que eu posso estabelecer a relação entre as grandezas envolvidas no campo elétrico? Eu vou colocar aqui essas relações. O que a gente viu? Primeiro, nós vimos que o campo elétrico, ele é diretamente proporcional à carga. O que isso significa? Quando a carga aumenta, o campo também aumenta. Nós vimos que o campo elétrico, ele é inversamente proporcional à distância. E eu disse que é com o quadrado. Ou seja, se a distância aumenta, o campo diminui. Então, existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas. O campo é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui eu tenho uma relação de proporcionalidade. Se eu introduzir aqui uma constante, eu consigo transformar essa relação em uma equação. Mas que constante é essa? A constante elétrica do meio. Como assim meio? O meio onde essas cargas encontram-se. Pode ser no vácuo, pode ser no ar, pode ser na água. Cada meio tem o valor próprio para a sua constante. Então, transformando aqui em equação, nós chegamos àquela equação que nos permite calcular o
campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então, por meio dessa equação, eu consigo calcular o campo elétrico. Conhecendo o valor da carga, conhecendo a distância da carga ao ponto onde eu quero calcular esse campo, certo? Essa equação bonita aqui. Bom, agora eu vou fazer um experimento aqui com vocês. Um experimento chamado blindagem eletrostática. É um experimento para demonstrar a atuação do campo elétrico. Então vejamos. Eu tenho uma peneira de plástico, um balão e também uma peneira de metal. Alguns papeizinhos que eu piquei, certo? Então, vou deixar a peneira de plástico cobrindo aqui os papeizinhos. Eu vou eletrizar esse balão. Uma das maneiras de eletrizar é por atrito. Então, eu vou atritar esse balão contra os meus cabelos e ele vai ficar eletrizado. Bom, vou atrapalhar um pouquinho o meu cabelo, mas tudo em nome da ciência, para fazer uma demonstração. Agora vamos observar o que vai acontecer com os papeizinhos dentro da peneira. O balão conseguiu atrair os papeizinhos dentro da peneira de plástico. Veja. Certo? Consegui levantar os papeizinhos. Agora eu vou trocar. Vou deixar a peneira de plástico de lado e vou colocar os mesmos papeizinhos embaixo da peneira de metal. Bom, vou atritar o balão nos meus cabelos, ainda para eletrizá-los um pouco mais. Vou fazer o mesmo procedimento. A peneira está balançando aqui, mas vou deixar ela quietinha. Isso. Como nós observamos, o balão não conseguiu atrair os pedacinhos de papel que estavam embaixo da peneira de plástico. Então, vou deixar aqui uma pergunta para você pensar. Por quê? Os papeizinhos não foram atraídos com a presença da peneira de metal? Vou deixar essa pergunta, mas eu não vou te dar a resposta. Mas eu vou sugerir a você uma pesquisa para você chegar à resposta e compreender por que embaixo da peneira de plástico eu consegui atrair os papeizinhos, mas não consegui embaixo da peneira de metal. Vou deixar uma sugestão aqui de pesquisa para você. Você vai pesquisar sobre a gaiola de Faraday. É um experimento sobre blindagem eletrostática. Certinho? Então, para finalizar, na aula de hoje nós aprendemos sobre as linhas de força de um campo elétrico, aprendemos sobre o vetor campo elétrico, sobre a intensidade do campo elétrico de uma carga. E nós também realizamos um experimento de blindagem eletrostática. E assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, eu convido vocês a conhecerem o campo magnético. Muito obrigada e até a próxima!